e ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite vocês que estão nos assistindo. Já tinha gente comentando aqui no Facebook, no YouTube, já dando um oi para o doutor. Boa noite para as mulheres e para os homens que estão nos acompanhando. Boa noite para o pessoal do Instagram. Olá, gente, tudo bem? Todo mundo aqui em rede para falar de um assunto que é mobilizador e que merece esclarecimento, não é isso, doutor? Sim, com certeza. A gente sabe que a saúde masculina, ela não anda muito bem e a gente sabe que para que você cuide da sua saúde, fazem verdadeiras campanhas em nome da próstata, não é isso? E você, Maria Helena, Maria Estela, Raquel, que estão nos acompanhando, prestem muita atenção nesse conteúdo e, por favor, chamem os homens para assistir, né? A gente sabe que os homens precisam de um puxão de orelha para cuidar deles próprios. Com certeza. Tem muita dificuldade em pedir ajuda, não é, doutor? Sim. E o que o doutor vai trazer aqui é que a forma como tem convencido você, homem, a cuidar da sua própria saúde, não é uma forma lá muito assertiva e que tem garantido bons resultados, não é isso, doutor? Então, gente, aproveitem para desligar outras formas de contato. Se você está assistindo pelo celular, se concentre aqui nessa aula e nesse conteúdo que a gente vai oferecer para você. Reserve esse tempo para ficar em dia para a saúde, porque as informações aqui são emergenciais, porque o cenário não anda bem para a saúde dos homens. É isso, doutor? É isso mesmo. Então vamos começar aqui. Vocês estão prontos? Eu já estou dando boa noite para todo mundo que está aqui. Também estou em conexão, em contato com a equipe. Qualquer dúvida que surgir, eles nos passam aqui para que a gente troque conhecimento e para que o doutor esclareça sobre esse assunto tão importante que é a saúde da próstata, certo, doutor? Doutor, a gente fez esse convite para todo mundo nos acompanhar aqui com uma informação que o senhor me trouxe e apresentou sobre os exames com relação à próstata, né, doutor? De fato, os exames, eles estão aí, eles são efetivos. Exame do toque é a única forma que os homens que já passaram dos 50 anos precisam seguir para cuidar da própria saúde. O que o senhor pode falar sobre todas essas campanhas preventivas estilo Novembro Azul, doutor? Isso é uma forma, né, que foi colocada como uma prevenção, não é, de problemas da próstata, principalmente em relação ao câncer de próstata. Só que esses exames, e o exame clínico, que no caso seria o toque, ele não previne, ele detecta. É um exame clínico que vai detectar se a pessoa tem algum problema na próstata. Então, através desse exame do toque, ele pode ver se a próstata está aumentada, se a próstata está endurecida, se a próstata está dolorida. É como você palpar um fígado, palpar um baço, entendeu? Palpar um abdômen, um intestino, um estômago. Então vai detectar se tem algum problema, mas não vai prevenir nada. Eu acredito até que talvez tenha sido colocado pela mídia como prevenção de alguma coisa, no sentido mais de alerta, mas seria mais no sentido de detectar algum problema na próstata. Não é? E depois também a questão da dosagem do PSA. Também o PSA não previne nada. Não é? Ele detecta se aquela próstata tem algum problema. Não é? Mas não é um exame específico. Ele foi colocado também que o PSA era um exame, na época, específico para se detectar câncer de próstata. Só que ele não é específico para detectar câncer de próstata. Várias coisas podem aumentar o PSA. Entendi. É? Tem uma questão também, né, doutor, que o senhor estava me contando, que se você for pesquisar sobre a origem e essas campanhas que são feitas, passando essa mensagem de que eles são tratamentos e prevenção e tal, também tem uma relação íntima com indústrias, né, com grandes laboratórios, né, doutor? Essas campanhas... Sim, com certeza, a questão de laboratório, dosagem de exames, não é? Feitura de exames, isso tudo é pago.
Não é? Esses exames são pagos, ou pelo SUS, ou por plano de saúde, mas de alguém vai pagar por esses exames. Não é? O próprio paciente vai pagar. Se ele paga um plano de saúde, ou um exame particular, alguma coisa vai estar pagando isso aí. Não é? Então, por trás disso, tem toda também uma questão de uma indústria farmacêutica também por conta disso, tanto no sentido de detectar através do exame, de prevenir, entre aspas, né? Sendo que se faz o exame assim, como se realmente fosse preventivo. E ele não é preventivo. Certo. Não é? E também por conta da medicação que vem por trás disso tudo. Não é? Então, a partir do momento que se detectou alguma coisa, então nós vamos tratar, né? Aí a coisa já complica um pouco. O que previne, né, são as atitudes que o homem vai ter em relação ao seu próprio envelhecimento, ao seu próprio balanceamento hormonal, que vai se desregulando com o processo de envelhecimento, e assim com o seu problema metabólico, que vai também se desregulando, não é? Aí vem toda uma série da resistência à insulina, síndrome metabólica. Isso tudo cria um processo inflamatório que atinge todo o organismo, não atinge somente a próstata. E a próstata, por uma questão do envelhecimento, ela fica submetida a uma conversão da testosterona, não é? Que ocorre inadequadamente, né? Em dihidrotestosterona e em estrógenos. Certo. Não é? Que por uma desregulação hormonal começa a haver uma maior transformação dessa testosterona nesses dois hormônios que eu te falei. Que eles têm uma função no homem sadio e no homem jovem. Né? A dihidrotestosterona, ela produz o desenvolvimento da próstata. Certo. Então, a próstata pouco desenvolvida na criança, na adolescência, ela vai ser convertida através da testosterona, vai estimular, então, o crescimento normal dessa próstata para que ela possa produzir o líquido seminal. Tá bem? Então, com a idade, ocorre uma desregulação dessa enzima que faz essa transformação da testosterona em dihidrotestosterona. E isso tem toda uma conotação genética, não é? E ocorre naturalmente esse desequilíbrio, né, relacionado com o envelhecimento. Então, se você mantiver níveis normais de hormônios e condições normais de conversão desse hormônio, porque a dihidrotestosterona também tem funções fisiológicas importantes. Ela não age só sobre a próstata. Entendi. Ela age inclusive sobre a questão da manutenção da força muscular, por exemplo. Quando o doutor toma uma aguinha aqui para recuperar esse engasgo, a gente já vai te explicar tudo isso detalhadamente, né? Aqui nessa aula online, você que está nos assistindo vai saber se, basta envelhecer para estar fadado a ter problema na próstata, se a questão genética é importante e se essa necessidade de fazer exames, se isso é o que vai garantir que você tenha uma próstata saudável. A gente já vai começar essa conversa, só vamos colocar ordem aqui na casa, dando boa noite para todo mundo que está chegando, e queria que o senhor aprofundasse um pouco mais, doutor, porque isso não se fala. Não é sempre que as pessoas têm oportunidade de saber sobre a verdade com relação a essa indústria de exames e essa indústria de tratamento. Então, a primeira coisa importante que o senhor nos disse aqui é que, o exame não é preventivo, né? Não. O exame detecta um problema. Detecta um problema. 2, esse exame, o que os números nos mostram? Eles têm garantido uma melhor sobrevida, uma melhor qualidade de vida para esses homens, doutor? Não tem, porque eles não têm condição de fazer um prognóstico, não é? Que é a efetividade do tratamento. Certo. E
Então, porque o que vai levar um prognóstico, não é? Seria o acompanhamento. Porque no caso assim, do câncer, porque a hiperplasia benigna, ela dá sintomas, não é? Variáveis. Né? E agora o câncer, ele é silencioso. Certo. Né? E ele evolui lentamente. Né? E tem várias causas, né? Então vamos dizer assim, tem um substrato genético, tanto que pessoas, homens, que têm casos comprovados de câncer de parentes de primeiro grau, não é? Afrodescendentes, nós sabemos que tem mais tendência a desenvolver câncer de próstata. Só que ele é um câncer de evolução muito lenta. Tá? O que pode facilitar o desenvolvimento desse câncer, não é? Ou a aceleração do seu desenvolvimento, a questão do seu modo de vida. Entendi. Não é? Então, por exemplo, a gente sabe que o modo de vida que você abusa de açúcar, não é? Abusa de contato aí com xenoestrogênios, né? Porque o estrogênio vai causar uma proliferação na próstata. Certo. Não basta o estrogênio que o seu próprio corpo já às vezes está fabricando por uma questão do envelhecimento. Entendi. O envelhecimento, você vai criando tecido gorduroso, a sua testosterona vai sendo convertida em estrogênio nesse tecido gorduroso, e esse estrogênio em excesso vai agir lá na próstata e ele tem um efeito cancerígeno sobre a próstata. Mas o que a gente o panorama que a gente tem, doutor, é que, esse exame ele só detecta e ele não está sendo efetivo porque os números nos mostram que não dá controle, não serve para reduzir mortalidade, nem nada. Entendi. Entendeu? Entendi. Olha só, o Alexandre está perguntando se a gente está ao vivo mesmo. Estamos ao vivo sim, 8 horas e 15 minutos. O doutor está nessa correria aqui imensa, preparando, né, em meio ao workshop Próstata Restaurada, né, que o primeiro vídeo, né, doutor, desse workshop que ele preparou, já foi ao ar, né, já está ao ar e as pessoas têm a oportunidade de assistir. Sim. E o senhor reservou um tempinho só para a gente estar ao vivo e online aqui, mas o segundo vídeo vem amanhã, né, doutor? Sim, amanhã já vai estar disponível. Tudo certo. Muitas dúvidas têm surgido. Sim. E o senhor também decidiu fazer esse encontro aqui para responder a todas que foram selecionadas. Eu já tenho algumas aqui que eu vou começar a compartilhar com o senhor. E a escolha desse assunto, né, falar sobre o câncer de próstata e falar sobre o exame de toque, falar sobre o PSA e a efetividade disso, foi porque essa foi a dúvida que mais apareceu depois que o primeiro vídeo do workshop Próstata Restaurada foi ao ar. E também é uma dúvida que o pessoal já vem tendo há muito tempo, né? E a própria literatura médica, ela tem questionado certas coisas, né? Entendi. A literatura, né, doutor? Porque quando a gente vê as campanhas na mídia tradicional, parece que está tudo bem, que está tudo azul, para fazer uma referência, né, doutor? Mas os dados mostram que não são estratégias que estão sendo bem sucedidas, é isso? Certo, doutor. Para a gente começar a explicar para todo mundo que está perguntando aqui, o Vanderlei, né? Vanderlei disse que sumiu o som, mas se você der um F5 e atualizar, com certeza vai estar tudo certo aí para você. Doutor, vamos lá. Então, assim, o exame, ele não previne, ele só detecta. Os homens podem ter a falsa sensação de que fazendo exames estão protegidos e não estão. O tratamento indicado depois do problema, né? Ele também não tem se mostrado efetivo, porque o senhor me apresentou aqui um estudo que quem faz exame com frequência pode ter mortalidade até maior, até 13% maior do que quem não acompanha e não faz exame. Isso não quer dizer que é descuidado. Mas vamos começar respondendo para o Fernando, né, para todo mundo que nos enviou a pergunta aqui. O que é a próstata e quais são esses dois problemas mais comuns que podem aparecer na próstata, doutor? Bom, então a próstata é um órgão, né, que se situa ali em volta da bexiga, né, que envolve a uretra. Certo. Então, o que acontece? Os dois principais problemas
são a hiperplasia benigna da próstata, quando ocorre um aumento do tamanho da próstata, né? E essa hiperplasia, esse aumento já ocorre naturalmente, não é? com o envelhecimento, por causa desse desequilíbrio hormonal que eu falei e por uma tendência genética que existe, né? Então vai todo um processo inflamatório. Tudo. E esse aumento não ocorre assim de uma maneira uniforme em toda a próstata. Né? Então ela pode ocorrer mais no local e comprimir a uretra, né? E dar problema de urinar, retenção urinária, né? Aquela sensação que sempre está com vontade de urinar, vai lá no banheiro, urina aí de pouquinho em pouquinho, umas gotinhas, resíduo urinário, infecção urinária de repetição, aquela coisa toda. Né? Pode chegar até numa retenção urinária aguda, que aí tranca mesmo. Isso hoje já é mais raro, porque antigamente o pessoal não tinha essa noção. Né? Certo. Mas esse aumento vamos dizer assim, um aumento que ocorre com o processo de envelhecimento. Certo. Mas ele pode ser acelerado por essas razões que eu já te falei. Entendi. Não é? Um processo inflamatório. Então, como é que você vai fazer? Tudo, né? Tanto a hiperplasia benigna quanto o câncer tem uma raiz genética. Tá? Tem um gene e o que liga ou desliga o fato de você desenvolver o problema. Eu tiro um paralelo, por exemplo, com o hábito de fumar. Certo. Tem gente que fumou desbragadamente a vida inteira e nunca teve câncer de pulmão. Certo. Entendeu? Porque ele não tem o gene para ser ligado. Agora, se ele tem o gene, se ele fumar, mesmo que ele não fume muito, ele pode ligar esse gene, pode vir a ter um câncer de pulmão. Com a próstata é mais ou menos a mesma coisa. Né? Ele tem aquela tendência genética de ter aí uma hiperplasia da próstata ou um câncer de próstata, e se ele tiver um modo de vida, né, equilibrado, alimentação saudável, né, com suplementação, antioxidantes adequados, que a gente cita muito o licopeno, que praticamente é específico, né? Então ele vai manter esse gene dele quietinho lá. Não vai ligar o gene. O Romeu Agostinho está perguntando assim, se no caso da hiperplasia benigna da próstata, se ela pode se converter num câncer, por exemplo. Não, o processo é totalmente diferente. Tá? O próprio nome diz hiperplasia benigna da próstata, né? Que antigamente era chamado de adenoma de próstata. Adenoma é o nome que a gente dá para um, entre aspas, tumor benigno. Tá? Que era chamado de adenoma, mas agora, pelos estudos, ele não é um tumor verdadeiro. Não é? É um crescimento localizado de células da próstata. Tá? E elas têm um comportamento benigno, quer dizer, elas não são invasivas, elas não destroem a glândula. Né? São células, vamos dizer assim, normais da glândula, só que ali tem um processo inflamatório ali entre aquelas células. Então vai haver uma proliferação de tecido inflamatório ali. Né? Um aumento de vascularização, essas células começam a se multiplicar, a crescer, formam aí o aumento da próstata, tá? Por esse descontrole hormonal. O câncer já é uma outra coisa, tá? Então são células que têm uma capacidade de proliferação desordenada, não é? que são invasivas e vão destruindo o tecido ao seu redor, não é? Vão formando vascularização e cai na corrente sanguínea e pode se espalhar para outros órgãos. Tanto que antes o câncer de próstata é tão silencioso que antigamente se detectava às vezes através de uma complicação, né? Numa fase mais avançada da vida. Então, só completando, câncer não tem nada a ver com hiperplasia benigna. Tá? Os dois podem aparecer na mesma próstata, mas um não causa o outro, não evolui para o outro. São os dois problemas são problemas diferentes, mas são os dois problemas mais comuns. Até o problema da causa de ligar o gene é diferente. O câncer de próstata está mais relacionado ao efeito do estradiol e da estrona sobre a célula prostática, que aí é cancerígeno, vamos dizer assim,
E a hiperplasia está mais relacionada à ação de hidrotestosterona, que estimula a proliferação dessas células da próstata. Então, até o mecanismo de geração da doença é diferente. Entendi. Né? Mas podem acontecer na mesma próstata. Não é porque eu tenho hiperplasia benigna que eu estou vacinado contra o câncer e vice-versa. Entendi. Tá bem? Entendi, doutor. E nos dois casos, né, as ofertas de tratamentos convencionais têm se mostrado falhas, né, doutor? O que o senhor tem percebido por aí é que nos dois casos, né, tanto no câncer quanto na hiperplasia, na próstata grande, aumentada, as ofertas de tratamentos convencionais não têm garantido bons resultados para os homens. É isso, doutor? Verdade. Aí, doutor, a gente chega numa outra pergunta do Alexandre Noleto, dizendo assim, que o senhor já falou um pouco do envelhecimento, mas ele pergunta, né? Eu tenho 64 anos de idade. Toda pessoa com mais de 60 anos, a próstata vai crescer ou terá um câncer? E eu gosto muito daquela explicação que o senhor dá, que passa o ano e o braço não cresce, por que a próstata tem que crescer, né? É igual eu falei, depende muito de como está o equilíbrio hormonal, não é? A sua alimentação. Se você está levando o seu corpo ao que a gente chama de inflamação crônica não infecciosa, não é? Que é tudo na base do que a gente um conjunto imenso de coisas que começa lá na resistência insulínica. Não é? Então isso aí gera um processo inflamatório que vai afetar todo o seu organismo, e a próstata está lá junto. E ainda junta o problema da estimulação hormonal. Então são um conjunto de fatores, não é? que vai causar isso aí. É lógico que com essa desregulação é muito comum a próstata aumentar de tamanho. Agora, para produzir sintoma, ela tem que comprimir a uretra. Certo. Tá? Eu já atendi pacientes, por exemplo, que veio lá o ultrassom abdominal, né? A próstata medindo aí 70 gramas mais ou menos, e ele não sente nada. Entendi. Então o que a gente vai fazer? Né? Nós vamos entrar com suplementação, com fitoterápicos, não é? Para dar uma regulada nesses hormônios, dar uma regulada nessa enzima, e essa próstata nós vamos tratar esse processo inflamatório, ela vai diminuir. Vai emagrecer. Vai emagrecer. Agora, o Cristiano, por exemplo, está dizendo que quando a próstata cresce, né, se pode ser um sinal de que a próstata está grande, aumentada, apresentar dores e até problemas de ereção. Isso pode acontecer. Agora, a dor já implica num processo inflamatório. Entendi. Que muitas vezes pode estar a hiperplasia da próstata, pode acarretar uma retenção urinária, uma infecção urinária, uma uretrite, por exemplo, uma infecção urinária por excesso de resíduo urinário. Outra coisa que pode acontecer também são as prostatites, né? Prostatite crônica. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem algum processo infeccioso na próstata, e a próstata, eu comparo a próstata com a amígdala, entendeu? Que é uma esponja. É um tecido meio esponjoso. Então a bactéria muitas vezes fica retida dentro da próstata, então gera um processo infeccioso crônico. E uma bactéria que é muito comum da prostatite crônica é a clamídia. E é muito difícil de se eliminar a clamídia. Tá? Tanto que o tratamento que se usa, que é um fitoterápico que a gente usa, que parece agir muito bem, é o melão de São Caetano, a mormódica. Tá? Que tem um efeito muito especial sobre a clamídia. Mas mesmo assim ele pode não afetar a bactéria lá dentro. Então, é uma coisa muito interessante o que se recomenda para pessoas que têm prostatite crônica. Não é para quem tem, vamos dizer, só hiperplasia prostática. Que a prostatite crônica incomoda demais. Tá? A pessoa aprende a fazer automassagem na próstata. Para espremer a próstata, vamos dizer assim, e eliminar aquela bactéria que está ali retida ali dentro. Tá? Então seria, porque o antibiótico não consegue chegar lá.
E quando chega, não elimina todas as bactérias. E se não eliminam todas as bactérias e tem um processo imunológico, uma deficiência imunológica localizada, essas bactérias vão ficando cada vez mais resistentes a antibiótico. Então, nem sempre, né, o antibiótico resolve, quase nunca resolve a prostatite. Por falar em medicamento que quase não resolve a prostatite, né? Os medicamentos também muito famosos para os casos de hiperplasia na próstata também não têm um grande efeito, né, doutor? O efeito deles é comparável, né, no caso a gente fala da finasterida, do dutasterida, além dos efeitos colaterais que eles têm, que eles bloqueiam, né, a 5-alfa-redutase, e a 5-alfa-redutase ela tem um efeito sobre a função sexual muito intenso, né? Então elas causam um desequilíbrio hormonal masculino violento. Tanto que vocês quiserem entrar aí na internet, aí procurem lá síndrome pós-finasterida, tá? Ocorre uma desregulação de todos os hormônios masculinos, né? E olha que coisa, né? Se a próstata aumentada, ela já é um sintoma da desregulação de hormônio. Se vem um medicamento e que entorna ainda mais o caldo, coitado de quem está fazendo ele diminui a libido, causa disfunção sexual, né? Tem uma série. E as doses de finasterida usadas são 5 vezes maior do que as que são usadas para tratar, vamos supor, queda de cabelo. Entendi. E outra coisa, existem hoje fitoterápicos, e um que é muito usado é a Serenoa repens, ou o salpometo, que tem um efeito semelhante à da finasterida, sem os seus efeitos colaterais. Sem cobrar uma fatura tão cara. Uma fatura tão cara. Por quê? Porque ele tem um efeito, vamos dizer, não é somente inibitório sobre o excesso da 5-alfa-redutase, mas ele regula essa transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Entendi. Então, o efeito regular natural é o que a gente chama de medicamento ou de planta adaptógena. Tá? Ela regula, ela não bloqueia. Ela, vamos dizer, dá uma freada que ela vai regulando o metabolismo daquele hormônio. Doutora, a gente está recebendo aqui um monte de pergunta, mas os homens também relatando assim, uma situação de bastante sofrimento com relação à próstata, né? Para o senhor preparar esse workshop da próstata restaurada, que eu sei que é um assunto que lhe motiva demais, né? A situação desses homens é realmente uma situação que merece cuidado? Como é que esses homens estão? É uma situação de depressão, né? Uma situação que eles se sentem menores? Como é que é isso? A pessoa vai ficando ansiosa, depressiva, né? Vai diminuindo a libido, aí de repente começa a tomar uma medicação que diminui mais ainda, né? Que já tem aquela diminuição toda da libido relacionada ao envelhecimento, que tem tratamento, tudo, mas se a pessoa não se cuidar, né? Vai acontecer. Então vai ocorrendo uma somatória daqueles problemas todos. Né? E isso aí para o psiquismo, para o emocional, é muito ruim. Não é? Começa a haver, soma isso tudo o quê? Fragmentação do sono, que a pessoa não dorme direito. Não é? Tem que acordar, mais ou menos, ir lá, urinar, não é? Aí já tem aquela dificuldade, o pai vai lá, urina só um pouquinho, não tem aquela sensação de esvaziamento pleno da bexiga, que realmente não esvaziou. Né? A bexiga começa a ficar flácida, perde a capacidade de contração, porque ocorre uma hipertrofia da musculatura da bexiga, né? Mas isso vai até um certo ponto, depois começa a criar uma fibrose ali, e a bexiga também vai perdendo a sua função ali, não é? Certo. Então fica um resto urinário. E o distúrbio do sono, né, começa a piorar várias coisas. Porque se você tem o sono fragmentado, você vai secretar mais cortisol. E o cortisol tem um aumento, aumenta
resistência à insulina. Tá? Então vai gerar um processo inflamatório. Ele é um hormônio pró-inflamatório. Ele é secretado em condições de estresse intenso. Então, se você está tendo um estresse intenso durante o sono, quando era para o seu organismo estar lá neutralizando todos aqueles radicais livres, imagina o estado inflamatório crônico do seu organismo. Entendi. Entendeu? Então entra uma coisa que... Uma coisa tudo, o organismo é um só, não é? Não é uma próstata que tem um homem. É um homem que tem uma próstata que está dando uma série de problemas relacionados com vários problemas, não é? Por isso que a medicina é integrativa, é holística. Não é? O corpo não é separado de nada. Certo. Tudo reflete. É lógico que dependendo do caso, tem uns órgãos de choque, não é? Que vão sentir mais. Certo. Mas olha só, doutor, o senhor aqui já deu algumas mensagens de alerta, né? Primeiro que exame de toque e exame PSA não são essas guloseimas que têm que ser oferecidas a qualquer preço e eles também não são determinantes para a prevenção, né? Não impactam na mortalidade, né? Também sei que o senhor aqui nos disse, né, nos informou que o impacto na mortalidade e na qualidade de vida que o paciente recebe, né, que o homem recebe, esse homem que é o chefe de família, enfim, que eles também não têm garantido uma qualidade de vida e uma satisfação para esses homens, né? Então, eu entendo aqui a ansiedade de quem está nos assistindo, né? Na busca de uma solução, perguntando, né? Um monte de gente perguntando, me fala um remédio, me fala qual é a solução, o que eu posso fazer. Primeiro que assim, vamos dar uma tranquilizada no pessoal, porque as suas pesquisas e a sua trajetória de 35 anos, né? Como profissional médico, sim, há uma saída. É isso, né, doutor? Sim. Há essa saída. Sim. E é por isso que o senhor preparou esse workshop. Sim, por isso. Não vou dizer aqui que o senhor vai, né, nesse tempo que a gente tem, que o senhor reservou para a gente falar, que o senhor consegue falar sobre o método, mas a gente já consegue dar pelo menos alguma sugestão e alguma recomendação para quem está nos assistindo, né? O senhor pode falar, por exemplo, sobre o zinco? Né? É um nutriente que o senhor chama de nutriente masculino, né? Ele já pode ser uma sugestão para quem está nos assistindo? O zinco, por exemplo, ele é muito importante porque ele atua tanto na síntese da testosterona, tudo, e ele também tem uma função muito importante que ele é um inibidor da aromatase, que é aquela enzima que transforma a testosterona em estrógenos. Né? Então, ele tem um efeito preventivo, não é? sobre o câncer de próstata, vamos dizer assim. Tá? E a gente sabe que após os 40 anos, todas as pessoas, independente de ser homem ou mulher, têm deficiência em zinco. Certo. Né? O zinco é deficiente, então precisa se suplementar zinco. A gente não vai suplementar zinco assim, por suplementar. Não é? Porque o zinco em excesso pode ser tóxico também. E existem vários alimentos, né, que antes da suplementação que a pessoa pode ingerir, né, que são muito ricos em zinco. Né? Então a gente cita as nozes, cita a semente de abóbora, o óleo de semente de abóbora, né? A própria carne é muito rica em zinco. Não é? A gente vai suplementar quando se medir o zinco na corrente sanguínea, a gente notar que existe uma deficiência. Entendi. Tá? Outra coisa muito interessante também, é que aí no caso chega a ser mesmo um exame preventivo, é a dosagem de albumina no sangue. Porque a albumina está diminuída em casos onde ocorre uma deficiência imunitária. E o câncer é uma deficiência imunitária. Certo. Então começa a haver um aumento das imunoglobulinas e uma diminuição da albumina. Então a dosagem da albumina também dá uma pista, não é? Se você, no caso do homem, é lógico que não é um exame específico para câncer de próstata,
Tá? Mas é um exame que dá para a gente ver que a pessoa está tendo alguma alteração do seu sistema imunológico. E o câncer é uma doença inflamatória devido a uma incompetência imunológica. Entendi. E aí, doutor, e a gente já recebeu alguns comentários aqui, ao mesmo tempo que o tal do exame de toque, né, principalmente nessas campanhas preventivas e o PSA, ficou muito popular, você quase nunca escutou falar sobre zinco, né, doutor? Então, essas abordagens naturais que o senhor já pesquisou tanto e que já ajudaram tantos homens que passaram pelo senhor, que são efetivas, o senhor percebe que as pessoas não têm acesso a isso também, né, doutor? Não é divulgado, né? Isso não chega, né, doutor? Certo. E a gente tem uma questão também que parece que isso fica embaixo do tapete, né? Fica em segundo plano, como se não fosse interessante quase que ter pessoas sadias, né? A medicina preventiva não é interessante, né? Uhum. Porque o que dá dinheiro é tratar a doença, não é prevenir. Prevenir é barato, não é? Prevenir é muito barato. Né? Então, a gente vê que ocorre o que uma divulgação no sentido de diagnosticar e tratar a doença, e não de prevenir o aparecimento de doença. E mesmo quando a doença já aparece, que é o caso de tantos homens que estão aqui relatando que já estão com sintomas bem limitantes e tal, também não parece que é muito interessante a cura, né, doutor? Mas a cura, pode ser que eles tenham até que tomar medicamentos, mas a cura, o medicamento, junto com a mudança do estilo de vida, junto com o consumo dessas substâncias que ajudam, né, que tem uma ação comprovada, né, vai ser mais fácil, né, e podem até parar o que acontece, deixarem de usar esses medicamentos, não é? E se tratarem apenas com produtos naturais ou com orientação alimentar. Isso não acontece no diabetes, acontece em várias coisas. Então, é lógico que acontece em outros problemas também. A questão, né, sempre a gente escuta falar que a próstata não é um órgão sexual, não é um órgão sexual. Ainda que não seja por definição, né, doutor? Pelos sintomas que as pessoas relatam, tem uma relação entre próstata e saúde e satisfação sexual, não tem? Com certeza. Primeiro que assim, não é um órgão sexual em termos, né? Porque ela divide toda a inervação, vascularização, não é? Com os órgãos sexuais que estão ali na pelve. Então ela é um órgão sexual, não é? Tanto que ela produz, a próstata e as vesículas seminais produzem o sêmen. E para produzir o sêmen tem que ter toda aquela questão do metabolismo ali, do funcionamento sexual. Então é um órgão, faz parte do aparelho sexual, é um órgão sexual também. Não é? Certo. Doutor, e o senhor também explica, porque tem muitas pessoas perguntando assim, por que minha próstata cresceu, por que eu estou com o PSA alterado, né? Qual é a razão que fez? A gente já discutiu aqui que não é, a culpa não é da sua idade, não deve ser nunca da sua idade. É uma questão multifatorial, né? É isso, doutor? É uma questão multifatorial, como eu falei, tem a questão genética, né? Tem a questão epigenética, que é a maneira como você se relaciona com o meio ambiente. Quando a gente fala relacionamento com o meio ambiente, o que você respira, o que você come, não é? Como é que está a sua flora intestinal, não é? Como é que está a sua flora do aparelho urinário, que tem também. Certo. Então, isso tudo influencia. Entendi. Não é uma causa única. Não é uma causa única. E não sendo uma causa única, o João Antunes até pergunta assim, quais alimentos são preventivos? A alimentação pode prevenir, doutor? A fitoterapia, como? Alimentação, por exemplo, só de você descartar lixo da sua alimentação, né, dar preferências a alimentos frescos, de preferência orgânico, sem pesticida, né? Pesticida hoje tem um nome bacana, né? Defensivo agrícola.
né? Mas é pesticida, é veneno, né? Então, de preferência orgânico, tudo, ou se não for possível consumir orgânico, que seja assim, que tenham poucos pesticidas, né? Que tem condições assim de tirar uma grande quantidade desses pesticidas. Então, alimentos frescos, né? Vegetais, né? Ricos, vamos supor, em licopeno, né? Um exemplo aí clássico é o tomate. Né? Tomate, para o licopeno ser melhor absorvido, ele deve ser cozido levemente, com um pouquinho de azeite, né? Que esse licopeno é melhor absorvido, melhor a biodisponibilidade desse licopeno. E faz bem para a próstata. Sim, o antirradical livre praticamente específico, né? Age diretamente lá. Gente, que sugestão boa de jantar nesse horário aí, né? Um tomatinho com azeite cozido é bom, é isso, doutor? Um molho de tomate natural, feito em casa, com azeite, tudo, manjericãozinho, né? É muito saudável. Então, a melancia é rica. Todas as frutas vermelhas ou meio amareladas, né? Contém licopeno. O mamão contém bastante licopeno. O pimentão vermelho tem bastante licopeno. Doutor, e é claro que não é só de tomate que faz o seu método, esse método exitoso, mas os homens podem melhorar, doutor? Quem está nos assistindo pode ter a esperança da melhora? Claro. Então é o seguinte. Fossei minha voz bastante esses dias. Então o que acontece? Está trabalhando muito nesse workshop, né, doutor? Então o que acontece? Consumo então de vegetais, né? Uma alimentação saudável, comida de verdade. Acabei de falar o quê? Que carne tem bastante zinco, semente de abóbora tem bastante zinco, não é? O pessoal cita ostras também. Eu até às vezes esqueço da ostra, porque não é todo mundo que tem acesso, não é? Mas ostra e outros frutos do mar, principalmente a ostra. A ostra é clássico, né? Desde a antiguidade foi considerada afrodisíaca, né? Pela riqueza em zinco. Olha só. O santo que faz o milagre é o zinco, então, sim, da ostra. Né? A vitamina E também é muito importante. A vitamina E, vamos dizer assim, é a vitamina do homem, vamos dizer assim. Entendi. Não é? Ela tem uma ação ali, todo o aparelho ali, geniturinário, tudo, efeito antioxidante também é muito interessante. Agora, doutor, essa abordagem natural, o que o senhor assistiu na prática, assim, faz os homens melhorarem? Assim? Sim, com certeza. Além de toda essa questão da orientação alimentar, não é? Então a gente tem condição de, agora eu já vou mais para o lado aí da fitoterapia, não é? De com medicamentos resolver o problema, né? Assim, e preventivo, né? Existem medicamentos que realmente protegem a próstata, tanto da ação deletéria da dihidrotestosterona em altas doses, quanto da ação deletéria dos estrógenos em altas doses. E principalmente dos xenoestrogênios, que também, lógico, vão agir ali. Só um esclarecimento, doutor, que o senhor é um pioneiro aí da medicina integrativa. O senhor, quando fala medicamento, está falando de fitoterápico, erva, e quem está assistindo a gente pode pensar que é uma droga sintética. Não é disso que a gente está falando. Não. A gente está falando da medicina natural. Fitoterapia mesmo. O doutor organizou todo esse conhecimento nesse workshop da próstata, né, restaurada, porque o senhor sabe que essa mensagem precisa chegar aos 4 cantos, né, doutor? Sim, não dava mais para guardar só para o senhor, né, doutor? Não dá, porque as queixas são muitas, né? E a preocupação é muito grande hoje em dia. E a gente vive imerso num ambiente que a gente está exposto aí a poluentes, e poluente fala em xenoestrogênio, né? Que são mais prejudiciais em termos de câncer do que o estrogênio, vamos dizer assim, que a gente fabrica no nosso corpo a partir da testosterona. Eles são muito mais cancerígenos. Tanto que áreas onde se plantam
onde se planta, né, áreas de agronegócio, e se usam pesticidas, a incidência de vários tipos de câncer relacionados a estrogênios é muito alta. Doutor, não sei se eu deveria falar, mas o doutor aqui, ele não tem medo, ele fala da indústria farmacêutica, de alimentos, do agronegócio. O senhor foi instruído a não seguir em frente com esse workshop, mas não vai parar, né, doutor? Não, de jeito nenhum, né? Então, o primeiro episódio já está no ar. Se você clicar em algum link que aparece aqui nos comentários, aqui no link do perfil que está no Instagram, no YouTube, você consegue assistir esse primeiro episódio, que eu já vi e revi 1000 vezes e está realmente imperdível. E amanhã vai dar tempo, doutor? Vai passar a noite inteira respondendo as pessoas aqui, Não, é vai isso? dar tempo, sim. E amanhã o segundo episódio está no ar e ele só vai fazer sentido e você só vai aproveitar se você terminar aqui essa aula e assistir a esse primeiro episódio que está no ar, que realmente é de abalar as estruturas, né, doutor? É isso mesmo. Não tem medo não, doutor? Não. Tá, se ele não tem... Eu não sou o único que está, né? que tá Existem falando... colegas que, né, que atuam na mesma área, tudo, e vão por essa linha. E está tudo referenciado e... Com certeza. Né? Trabalhos sérios. A gente não faz nada que não seja baseado em evidências. Perfeito. Bem? Ninguém tem compromisso com o sofrimento. Se você não quer mais sofrer, se você está interessado numa possibilidade de caminho que te apresente uma solução que até agora não lhe foi dada ou apresentada, se você está insatisfeito com os resultados, te convido a assistir esse primeiro vídeo do workshop Próstata Restaurada e mais do que isso, acompanhar essa série que está imperdível. O doutor está fazendo com maior carinho, dedicação, cansaço, suor e um pouquinho de tosse, né, doutor? Porque tem falado bastante, né? Verdade. Assista, deixe seu comentário, a sua opinião importa bastante para o doutor, é com base nela que ele está conduzindo essa série, certo? Vocês que estão nos acompanhando pelo celular, talvez clicando direto no link você não consiga assistir. Copie esse endereço e cola que você vai ter essa informação, certo? Se você é mulher e assistiu até aqui, eu sei que às vezes nós somos as condutoras da mudança. Eu vou passar para toda a minha família assistir. Compartilhe com alguém que você se importa e que você acha que merece receber uma mensagem como essa. Obrigada ao seu tempo, doutor. Fernanda. Obrigada a vocês que Obrigado nos acompanharam, a vocês. toda a equipe. Até qualquer momento. Tchau. Um abraço. Tchau.